Olá pessoal, resolução de mais uma questão do Enem aí, questão que fala o seguinte, né? O técnico de um time de basquete pretende aumentar a estatura média da sua equipe de 1,93 para 1,99. Para tanto, dentre os 15 jogadores que fazem parte da sua equipe, ele irá substituir os mais baixos, né? Que são esses quatro aqui. E para isso ele fez o seguinte, ele contratou um jogador de 2,2 metros e outros 3 ele ainda vai contratar. E esses caras que ele vai contratar, esses 3, ele deve satisfazer a necessidade de aumentar a média, como ele falou, de 1,93 para 1,99. Ele fixará a média das estaturas para os jogadores que ainda precisam contratar dentro do critério inicialmente estabelecido. Qual deverá ser a média mínima das estaturas em metros que ele deve fixar para o grupo dos 3 novos jogadores que ainda irá contratar? Anotações e observações de um aluno, ok? E vamos à resolução agora para a gente verificar o que aconteceu aí. Beleza? Recapitulando, ele tem uma média que é aumentar. Dos 15, ele vai substituir 4 por outros 4. Um deles a gente já sabe a altura, os outros 3 a gente não sabe, tem que descobrir, tem que manter uma altura que satisfaça a ideia da questão. Vamos para a resolução agora. Então, galera, aqui nessa questão, ele vai precisar de alterar a média digamos assim, média 1 de 1,93 para média 2, que é de 1,99, certo? Então, para isso, ele vai fazer uma alteração. Vamos pensar na situação inicial. Na situação inicial, ele tinha 15 jogadores. Então, eu vou chamar de X os jogadores de 1 a 10, 11, né? Jogador 11. Por que isso, Humberto? Porque os outros 4, ele já me deu que são. Então, a soma de 1 a 11, aí você tem o jogador 12 tem 1,78. O jogador 2 tem 1,82. Depois 1,84. Depois 1,86, certo? A soma desses 11 mais 12, 13, 14, 15, se eu dividir tudo isso por 15, eu vou ter a média 1, né? A média 1 é a média de 1,93, beleza? Ele quer fazer essa média aí para 1,99, beleza? Para isso, eu vou ter uma situação 2. Qual é a situação 2? Situação 2 é a média 1,99 vai ter uma alteração. Qual é a alteração? Vai ter os mesmos X, que é de 1 a 11. Vai ter 3 jogadores aqui que vai ter que ter uma média. Eu vou chamar esses jogadores de Y. Então, o Y, basicamente, são os 3 novos jogadores que serão contratados, né? Serão novos, digamos assim. Beleza? Então a soma disso mais isso, mais aquele cara que foi contratado, que é um cara de 2,2 metros, aí a média disso aqui vai ter que dar 1,99. Então basicamente eu quero o Y. Se eu descobrir o Y, eu descubro a soma dos 3, consequentemente eu vou descobrir a média deles, beleza? Então, vem comigo. Primeiro tem que achar o X. Então, se eu for na expressão de cima, né? Eu vou adiantar toda essa questão com somas na calculadora para não perder tanto tempo. Primeiro, multiplico o cruzado aqui, ó. Eu vou ter exatamente 15 vezes 1,93, dá exatamente 28,95. Então, pegando o primeiro cálculo aqui, ó, X mais tanto igual a 28,95. Esse tanto eu vou fazer agora, que é exatamente 1,78 mais 1,82 mais 1,84 mais 1,86. Questão grande, 7,3, né? E aí eu vou descobrir o valor de X. O que é o valor de X? A soma de todo mundo até 11. Beleza? Então aqui vai ser 28,95 menos 7,3
que vai dar 21,25, não é isso? Beleza? 28,95 menos 7,3 dá exatamente 21,65, perdão. Beleza? Então esse é o valor de x. Consequentemente, tendo o valor de x, basta substituir aqui na nova situação. Nova situação vai ter a média vai ser de 1,99. O meu x é 21,65. O meu y é o que eu quero. E vou somar com um dos contratados, que é o de 2,02 metros. Beleza? Isso tudo tem que ser dividido por 15. Ok? Beleza? Mais uma vez, multiplico o cruzado, adianto na calculadora aqui, né? 15 vezes 1,99 dá 29,85. 21,65 mais 2,02 metros vai dar 23,67. Então, vai dar 23,67 mais y. Então, só diminuir y, então vai ser igual a exatamente 6,18, ou seja, 6,18 é y. O que é y? São os 3 jogadores aqui que serão contratados, beleza? Então, eu quero saber a média de cada um, né? E aí, basta pegar os 6,18, né? E dividir por 3, adiantando mais uma vez. Se eu dividir isso por 3, vai dar 2,06 metros. E assim eu descubro que cada jogador, para manter esse aumento de média, vai ter uma faixa aí, cada jogador em média. Cada jogador dentre os que serão contratados, ok? Então, eles vão ter que ter em média 2,06, né? Para ter esse aumento. E assim a gente chega na resposta indicada, beleza? Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos. Se ainda não é inscrito, se inscrevam no canal. Tamo junto.